Saudações, audiência, membros do canal. Mais uma vez vos agradeço em nome do nosso Senhor Cristo. Não é um canal religioso, ainda que também falemos sobre religião. Afinal de contas, gnoses é fundamentar nas quatro vertentes de conhecimento acessível ao ser humano, que são a ciência, ou seja, o estudo do método, a filosofia, a busca pela sabedoria mediante reflexão e meditação, a arte, que é uma sensibilidade de traduzir em signos, em símbolos, em obras plásticas, justamente verdades, sentires, que não podem ser transmitidos apenas em palavras, somente de uma forma, de uma comunicação ordinária. E religião, que justamente busca esse, como diz a palavra de origem no latim, religare, que busca esse retorno, esse regresso, essa reintegração. Porém, essa reintegração não será possível se não se conhece os demais pilares, se não consegue se enxergar uma obra de arte como aquelas que são muito exuberantes na Europa, ou às vezes aquelas mais simples, dentre as comunidades, as populações mais deslocadas do miolo do mundo, que seria certos cantos do mundo, como a Ásia, não muito nos seus países, mas sim em reinos, em comunidades, em culturas muito típicas. Em todos os 5 continentes há alguma recordação sobre essa herança divina. Então, vamos pautar hoje sobre o quê? A emancipação da consciência, do nosso estado de sonambulismo, de hipnose autoinduzida, de crença em valores tão distantes do que é a nossa real natureza, que é divina, justamente isso que nós chamamos nos ensinamentos básicos de gnoses de uma primeira câmara, que é o curso inicial a qualquer buscador, a qualquer candidato a encontrar o caminho secreto, a entrar pela porta estreita pela qual o Mestre Jesus nos falava que era o único caminho, e ele falava, não assumindo na forma que muitas pessoas pensam religiosamente, sinceramente equivocadas, que ele, aquele mestre que nós conhecemos hoje apenas como Jesus, cuja palavra significa Salvador e Cristo quer dizer ungido, será que as pessoas imaginavam que os pais dele, na condição que tinham, muito provavelmente iniciados, se não fossem não tão somente iniciados como José e Maria, mas sim um conto alegórico, um conto pictórico que fosse demonstrar a natureza da nossa real condição humana e divina, porém toda hora tendendo a perder a humanidade, toda hora tendendo a perder a sua própria divindade interior e o seu nexo com toda a divindade. Será que as pessoas não conseguem ver? É difícil enxergar, e posso dizer isso com propriedade, pois há mais de 30 anos tenho buscado esse caminho, mesmo quando criança, às vezes me perguntava e fazia questões para minha mãe que, muito bem intencionada, ainda que fosse uma professora, tivesse curso de filosofia e tudo mais, tinha várias obras de filosofia, principalmente a filosofia europeia, né, greco-romana, e ali eu encontrava várias mais perguntas, mais questionamentos do que respostas. E daí ela me disse uma resposta que uma vez um padre católico deu a ela, que quando não se encontra uma explicação, vai à fé, que é a crença. Como Samuel Weor diz, é o estado de pistes, os 4 estados de consciência, vídeo que também aqui tem a versão no canal. Samuel Weor diz que nós temos 4 estados de consciência manifestáveis num ser humano. A pistes, que é a fé ou crença comum, estado ordinário em que as pessoas vivem hipnotizadas, vivemos, também a maior parte do tempo também me encontro identificado com essa realidade. Pistes, que é crença, fé, mas não uma fé de fato solar, mas uma fé imitatória. Vejo as pessoas e me relaciono porque me sinto bem naquele local, pelas recorrências, pelos elementos psicológicos que vibramos e partilhamos em comum, pelos mesmos crimes não ditos que cometemos e nos colocam no mesmo estado, local, região e vibração de consciência. Também diz Samuel Weor que o estado mais denso da consciência não é pistes, é pior, é eicásia, que é a brutalidade, a cegueira total da consciência, em que tudo aquilo de mais
abominável que nem mesmo os animais, ou hoje, dada a influência dos seres humanos, uma vez que todos esses elementos psicológicos, quando se desgrudam, se apartam da nossa consciência, seja por um trabalho voluntário ou por um trabalho de manutenção da própria mãe natureza, que vai desencarnando, despindo de nós esses falsos valores, eles vão se aderir a organismos vivos para continuarem evoluindo, uma vez que o nosso corpo já faleceu ou está em vias de, né? Se esse trabalho é consciente ou voluntário da nossa parte como pessoas, nós recuperamos consciência e o cascarão, aquele aspecto, aquela persona, aquela personalidade do ego, ela vai se aderir àquele rol de comportamentos e um indivíduo que vibre de acordo com elas. E justamente esses indivíduos podem ser pessoas, vão para os locais de baixa qualidade de bem-estar, de espiritualidade, os antros, como se diz, ou, no pior das hipóteses, a criaturas viventes, como próprios animais, vegetais, e de acordo com Samuel Weor e Lakshmi Daimon, não são animais ou vegetais ou minerais comuns, são apenas criaturas com corpos físicos que parecem, então eles têm forma de animais, animaloides, formas de vegetais, vegetaloides, formas de minerais, mineraloides, são aquelas substâncias que, ou seres que, animais que têm condutas que são prejudiciais aos demais. Por exemplo, as criaturas que sugam sangue não conseguem se alimentar de outra forma que para a manutenção da sua vida tem que ser a desgraça ou o furto da vida de outros seres vivos. Por exemplo, pernilongos, pulgas são animais que têm um ecossistema que as suporta, a qual elas estão inseridas, mas elas só conseguem viver mediante a morte dos outros, não da forma como fundamentalmente os outros seres o fazem, mas sim de uma forma realmente vampiresca, por assim dizer. Vegetaloides são aquelas plantas que já não têm mais nada que sirva para o ser humano, que seja uma planta que você pode tirar e cozer, fazer infusão, macerar, ou mesmo ingerir, mastigar esses vegetais, e eles possam nos trazer um bem, possam nos trazer uma vitalidade. Como assim? Por meio das próprias, como diz o nome do nutriente, vitaminas, minas de vida. Esses elementos não conseguem trazer isso. São plantas que nem os animais querem comer, que prestam muito para papéis como, por exemplo, manter a agregação do solo. O solo está desagregado, se tiver um sol forte vai ressecar e vai ficar uma terra insalubre, infértil. Então essas plantas têm esse propósito, né? Um propósito bastante vil, não no sentido de ser mal, mas é o mais inútil, assim, a não ser por esse princípio, né? Aquilo que qualquer outro ser vivo daquela condição não queria fazer isso, mas são obrigados a fazer porque é o papel que lhes cabe, seja como animais, seja como vegetais ou como minerais. No caso dos minerais, que podem evoluir a chegar ao estado de metais preciosos, pedras preciosas, elementos químicos que, em dada medida, até micro, nano, ou somente de alguns amontoados de átomos e moléculas, são capazes de promover um grande bem-estar no corpo dos seres vivos, em particular do ser humano, que é o ser vivo principal desse planeta. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se recordássemos disso, todo momento em que vamos cometer um erro ou nos olhar no espelho, quando vamos levantar para nos preparar para sair à luta, sair encarar o dia, ou quando nós vamos deitar para descansar o corpo, nós recordaríamos que há uma divindade em nós. E essa divindade está presente em todo o ciclo, que é bem narrado na metempsicose ou na transmigração das almas, seja da cultura védica, seja das distintas culturas mitológicas ao longo da humanidade, que cada um, de sua forma, mais ou menos simplificada, mais ou menos clara, entrega esses mistérios, que essa transmigração de almas, a vivência durante alguma vida ou mais vidas em determinado organismo, seja animal, vegetal ou mineral, é para o próprio aprendizado dessa essência que, quando chega na condição humana, já está cheia, plena de conhecimentos, para como ser humano poder ter nas ferramentas alcançar a alquimia, que significa a mescla divina, e essa manutenção, essa modelagem da nossa essência, a nosso próprio meio, nos torna mais próximos possível daquilo que a divindade de nós espera, que é a condição de nos auxiliar os nossos semelhantes, auxiliar os seres vivos
é auxiliar o corpo planetário em geral, que é esse planeta Terra, bem como o nosso próprio corpo físico, que esse é um corpo planetário, um corpo feito para viver nesse planeta. Se fosse um corpo sideral, poderíamos nos transladar sem dificuldades, sem impedimentos a outros corpos celestes, outros planetas, ou mesmo qualquer lugar do nosso planeta, em qualquer dimensão, mas não é o caso. Então, com todos esses conhecimentos, e nós não conseguimos sair com os pés do chão sem uma ferramenta especial como um carro, um barco, um avião, uma espaçonave, prova que nós estamos muito longe do real estado de consciência e nossa real propriedade divina. Mas prosseguindo a questão dos valores, todos os seres cumprem um papel e vão, inevitavelmente, ter que entregar aquilo que fizeram de bom, útil e verdadeiro, segundo Platão, que são as 3 virtudes as quais devemos buscar incessantemente cumprir em nós e perguntar-nos se isso realmente, tudo que vemos e fazemos e nos relacionamos tem a ver com esses 3 crivos. Quando alguém vai contar uma história, né, fazendo rapidamente uma recapitulação, o que são os 3 crivos de Sócrates ou de Platão, uma vez que Platão narra a história de Sócrates, se não foi o próprio Sócrates, vieram lhe contar uma notícia e daí o filósofo ergue a mão e diz alto. Bom, antes de ouvir essa narrativa, você pode me dizer se ela se ela é boa? Bom, diz o mensageiro. Boa não sei se é, né? Mas, ok, vamos passar para a próxima. Se ela não é boa, ela é útil? Olha, de fato, útil não sei se vai ser, mas eu ouvi dizer, tudo bem, então ela não pode, ela não é boa, ela não é útil. Bom, pelo menos ela é verdadeira? E não tenho certeza, eu ouvi falar, sabe? Não estava lá. Então, melhor deixar para lá, porque se você não sabe se ela é boa, não pode, você pode afirmar que ela não é boa, não é útil e não é verdadeira, ou seja, não tem os 3 crivos que nos conectam. Aí isso é uma reflexão agora do próprio interlocutor, minha pessoa. Quando você vai ver um conteúdo, que alguém lhe diga algo, seja vendo na televisão, vendo no streaming, na internet, ou mesmo numa conversa livre com as pessoas, qualquer ambiente que seja, se nós nos perguntarmos sobre isso, será que tudo aquilo que nós estamos nos relacionando realmente é útil, é verdadeiro e principalmente é bom para a nossa obra espiritual? Então, tendo posse disso, podemos analisar que tudo que nós estamos fazendo tem um único fim: buscar a nossa emancipação, ou a emancipação da nossa consciência, para que esse corpo, esse veículo qual nós estamos usando, esse veículo planetário, serve para esse planeta, a Terra, e nem para todo o ambiente, porque se formos debaixo da água, até um certo ponto nós não conseguimos respirar. E mesmo com equipamentos, não é possível manter a situação por muito tempo. Porque se consegue sair do nosso planeta para outros locais no espaço sideral e não se consegue ir às profundezas do próprio oceano que banha nossos continentes, devido à pressão do peso do volume das águas. Mas como que as águas num próprio planeta são tão mais pesadas quanto a força que mantém todos os corpos nesse planeta, que é a lei da gravidade, ou é fora? Por exemplo, na Lua a gravidade é menor que aqui, então nós temos mais liberdade, pelo menos no corpo físico. Mas ninguém pode respirar lá sem equipamentos especiais. Não pode, mas pode se mover livremente. Então sempre que há uma coisa, há outra que falta. No nosso caso, nós podemos entender que se nos falta consciência sobre algo, como diz uma lâmina do tarot, quando falta consciência, a experiência serve como luz. E, infelizmente, é justamente a experiência. Esse é o ponto que justifica o ego dizer que ele quer ter mais conhecimento, ele quer mais o quê? Experiências. Mas por que ele quer mais experiências? Porque a experiência não depende propriamente de um esforço volitivo, de um esforço, de uma abnegação, de uma morte psicológica, que é o significado de despertar, de morrer em si mesmo. Não é que eu vou matar alguém, como algumas pessoas que ingressaram nos estudos gnósticos samelianos ou em algumas ordens iniciáticas, chegaram na hora de assim, então, estás morto a tua vida passada, quando a pessoa vai para o ritual de iniciação. O candidato, aí não vou falar em questão de gênero, vai lá e vai, peraí, tô morto como assim? Tô aqui, tô vivo, tem meu corpo, meu nome, tá no mesmo, tem o meu CPF, tem meu tipo sanguíneo, tem meu emprego, tem minha família. Eu não tô morto, não. É simbólico. Assim como muitas mitologias que na época em que foram
confeccionadas para a apresentação dos mistérios àquelas pessoas eram religião, eram filosofia, eram arte e eram ciência. Mas uma vez que aquela forma para aquele propósito já não serviu mais, pois houve uma necessidade de uma transvalorização daqueles valores para um outro período, para uma outra etnia, que são novas humanidades, que cada ciclo, e não falo século no sentido de 100 anos, mas sim a cada período de tempo, que só compete à própria divindade e aos seres de consciência plenamente desperta, 100% desperta, sabem? Aqueles ensinamentos são como quando nós estávamos na escola, no jardim de infância, numa creche, aquilo serviu naquele momento. Mas depois de 10 anos, não adianta ficar estudando aquilo que nós aprendemos lá na escolinha, com 3, 4, 5 anos de idade. É até absurdo. Uma pessoa que olha de fora vai pensar, poxa, será que essa pessoa tem algum problema? Ele está atrasado? Eu não vou evitar falar algumas palavras para evitar certas sensibilidades, suscetibilidades que o próprio sistema, que a plataforma vai numa certa sabedoria, mas também capciosa, censurar. Como que elas vão dizer assim, puxa, mas fundamental parece que não sai dos 5 anos de idade, parece que não cresce, parece que não evolui. Será que ele tem algum problema? Será que ele bateu a cabeça? Alguma coisa assim que ele nasceu com problema? Fundamentalmente essa é a nossa situação, porque nós não conseguimos ir além do nível mais superficial da lâmina d'água. Nós não conseguimos ficar para baixo d'água alguns poucos metros sem estarmos agoniando e com medo de ficar sem respiração e de morrer. Então, fundamentalmente, nossa condição, como disse Samuel Onvior, é deplorável. Nós não temos condição de adentrar profundos estudos espirituais. Porém, nos dá prática que, seguindo-as com rigor, com constância, com fé, apostando tudo da vida que se tem, porque da vida não se leva a nada, então podemos apostar tudo que não há amanhã para que nos recorde de nós, ou nós mesmos, se não fizermos um esforço constante de despertar, de buscar sempre estar recordando de nós mesmos e perceber que nós estamos cheios de defeitos que nos assaltam a todo momento, retiram nossa consciência, retiram nossa coerência, retiram nossa ética, retiram nossos valores como seres humanos e muito menos como prospectos, como candidatos a chegar a Deus, a chegar a uma divindade, seja pela forma que for. Tudo hoje que foi no passado, hoje é mitologia. Amanhã pode ser outra coisa, talvez nem mitologia, pode ser até uma pauta política, uma pauta de, como se diz, quando se quer impor um domínio, uma ideologia sobre as pessoas para que elas se tornem-se dóceis, para que elas tornem-se submissas a um certo plano de governo de algum tirano, autocrata, ditador, nas palavras da Episofia, regedor, arcano, decano, tirano. Esses seres, essas pessoas, essas posições sempre vão existir porque elas são peças do sistema, de um sistema útil. Não podemos mais ser idiotas úteis, ou seja, pessoas que não sabem quem são. Porque o idiota, ele não sabe quem ele é. Ele se passa por outra pessoa, ele segue a onda, segue o efeito manada, porque ele se esqueceu de si. Isso significa a palavra idiota. O imbecil é aquele realmente que não tem capacidade do mínimo, está apenas no nível da média ordinária de toda a massa que o rodeia, ou seja, ele consegue ser mais burro que o mais burro da espécie. Isso é ser imbecil. Então, antes de pensar em impropérios e ficar dirigindo essas palavras a outras pessoas, tudo aquilo que nós dizemos volta para nós, somado às consequências dos seus atos, ou seja, quando nós xingamos alguém, emitimos pensamento negativo para uma pessoa, aquela pessoa vai receber esse pensamento e vai voltar para o emissor, somado a tudo que você emitiu, seja para ela, para o ambiente que ela se encontra, vai retornar. Então, uma vez que nós percebemos que fazer o mal não compensa, não tem nenhuma utilidade, claro que esse vídeo é muito raso em termos de tempo e profundidade para dar tanta ênfase no processo de despertar da consciência, da realização dos 3 fatores de revolução da consciência, e com uma mesa de um tripé que se sustenta sobre 3 apoios, 3 pés, né? 3 mastros, ou como quer que seja chamado. Qualquer fator que seja realizado mais ou menos que o outro, em termos de proporção, de quantidade, de qualidade, torna esse tripé manco. Ele acaba não se sustentando, fica trêmulo, tudo que está sobre ele fica insustentável, fica sempre tendendo a jogar com o equilíbrio, com a gravidade, com a norma.
nós devemos romper a norma quando ela fere o princípio de chegar à divindade. Mas tudo que for feito, como diz os próprios postulados da lei divina, de acordo com Samuel Monveor, que os 4 postulados, que também é outro vídeo no canal, os 4 postulados da lei, quando uma lei superior transcende uma lei inferior, a lei inferior fica lavada e vale a lei superior, até que se não transgrida a lei superior, que daí volta ao seu estado anterior, somadas as consequências do que ela lavou. Ou seja, nós temos sempre que buscar a meta com Deus, a pauta principal, seus mandamentos essenciais de cada forma religiosa. E uma vez que se compara as distintas formas religiosas, vemos que ela tem sincronia, elas têm uma relação harmônica e até de equidade, que é uma coisa que a Bíblia fala muito, principalmente no Testamento, que é os livros judaicos, que fala-se do quê? Da impiedade, ou seja, piedade é o senso de religiosidade, ser pio, ser integrado a esse sentir, a esse senso de religação do que é mais sagrado, mais elevado, mais solene, sério. E impiedade é a falta da religiosidade, ateísmo, tudo que vai contra os princípios humanos e divinos de qualquer cultura. E a iniquidade o que é? Equidade e equilíbrio, 2 sinais, né, os 2 tracinhos em paralelo. Meus dedos são diferentes em tamanho, mas são os 2 sinais o símbolo de igual, né? 2 tracinhos. Quando ele é uma inequidade, ou seja, uma desigualdade, na matemática representa os 2 tracinhos com um X, com uma barra vertical, uma barra inclinada, cortando esses paralelos. Por quê? Está dizendo, não, isso não é igual, isso é diferente. Ele não é equilibrado igual, ele é outra coisa, menos equilibrado. Então, sem senso de religiosidade e sem senso de equilíbrio, o que sobra? Sobra vários elementos psicológicos desconectados da nossa própria natureza interior, que é divina, ficam à margem, orbitando. Quando as pessoas mais carentes não têm condições de morar perto do centro da cidade, onde está a igreja, onde está a maior parte do comércio, onde tudo que tem, que a pessoa poderia usufruir sem ter que se deslocar muito, pegar o carro, pegar ônibus, pegar carrinho, para poder carregar os seus itens de subsistência para a sua moradia, ela tem que ir cada vez mais longe para o quê? Para as periferias, para as margens. E quanto mais a margem, menos informação, menos contato, menos acesso ao que está naquele grupo, que está naquela região. Como os planetas do sistema solar, por exemplo, quanto mais longe do Sol, mais frio e sombrios eles são, que dirá os que estão mais próximos. Por exemplo, Mercúrio, que é o planeta mais rápido em termos de rotação e eixo de translação, ou seja, ao redor do Sol e ao redor de si mesmo, os dias são muito rápidos, o ano deles é muito rápido. É 1/3 do ano terrestre. Vênus é algo próximo disso. A Terra, apesar de ser o terceiro na linha sucessória, ele está muito atrasado. Se tivesse mais longe, a gente teria, sei lá, algo pior que Idade da Pedra. Então, é justamente quando há um interesse, há uma busca interior e alguém se atrai por aquilo, que no caso vem um missionário, vem uma força exterior trazida para ajudar esses seres que estão ali lutando, rolando na lama, em todas as dificuldades, para apresentar uma proposta organizadora, proposta salvadora. Isso em forma de religião, de ciência, de arte, uma cultura em geral. Arte, ciência, filosofia e religião, sensibilidade, método, sabedoria e espiritualidade, fundamentalmente são tudo que sustenta qualquer cultura humana. E essa cultura humana está muito decadente comparada com o que já foi, e hoje em dia não se faz obras de arte como se fazia com a quantidade de informações que se tinha numa época. Não dá para comparar uma pessoa que falava, como o caso da famosa Cleópatra, que falava, disse que 16 idiomas, é muito pouco para hoje em dia. E naquela época ela era uma pessoa tida como muito sábia, iluminada, mas sem a compreensão, sem o contato com a atualidade, ela estaria completamente deslocada do seu meio. Então nosso objetivo é chamar a atenção da assistência desse canal para que busquemos a realizar os 3 fatores de revolução da consciência. Justamente não tem um vício
no estudantado gnóstico antigo, em chamar o primeiro fator, o segundo fator, o terceiro. Não. Até não me consta. Isso é uma prática didática. Não me recordo. E peço, inclusive, que comente no canal, mantendo, por favor, a compostura, não por respeito propriamente da minha pessoa, que não, como disse Samuel Alvear de si, nesse ponto eu concordo com ele, não da própria pessoa dele, mas sim da minha própria. Nada vale. Mas se alguma coisa puder ser tirada do que está sendo passado aqui, mantenhamos a compostura para que o canal consiga manter a sua compostura e chegar ao termo de que possa logo, ainda não vou dizer qual dia, qual semana, quando vai ser, mas mudar toda essa programação, esse layout do canal, talvez com figuras, animações, e até a minha pessoa não precisa mais apresentar seu próprio rosto, porque é cansativo olhar uma pessoa, não tem nenhum atrativo em particular, ficar repetindo, falando palavras aí um tanto desconexas para alguns que não conhecem muito bem sobre gnose ou caminho espiritual ou busca esotérica, os que estão no meio exotérico com X, né? Tem o esotérico que escreve com X, né? Que vem EXO, quer dizer para fora, estão para fora do conhecimento, e tem um esotérico que estão buscando o conhecimento interno, seja das ordens internas, dos segredos mais profundos, mais bem guardados, ou seja, aquele segredo que está no seu interior, e não só fala de uma estrutura física, mas principalmente na consciência, nossa recordação, de outro caminho da jornada que temos feito por incontáveis vidas, a não ser que despertamos a consciência, isso é gradual, não é, como disse Samuel Alvear, a natureza não dá saltos, nós possamos então recordar esses princípios. Então, repetindo, não há uma ordem que Samuel Alvear especificou. Ele disse que ele falou da importância desses 3 fatores da regulação da consciência. Lá na frente a gente descobre que são 4, né? Mas vamos falar que são 3, porque a força criadora, né, o princípio triamazicano, também foi falado sobre a lei do 3 e a lei do 7 aqui no canal. Só procurar que tem. Afinal de contas, são quase 900 vídeos, então eu acho que se a pessoa tiver uma disposição de ânimo, bem que os primeiros vídeos eram muito grandes, minutagem, esse vídeo está sendo bastante grande. Mas, via de regra, os vídeos estão em média de 30 segundos. 30, às vezes 29, às vezes passa um pouco. O limite do short é 30 segundos. Deu um segundo a mais, já é outro vídeo, já é vídeo. Ao invés de 30 segundos, eu falo um assunto particular. Mas o assunto que eu estou enfatizando agora qual que é? Os 3 fatores, eles não têm ordem de importância, porque todos são igualmente importantes. Vamos começar pelo que todo mundo acha que é o primeiro fator, né? Mas não há primeiro fator. O primeiro fator é aquele que você está trabalhando no momento, conscientemente. Os outros vêm por acréscimo se o trabalho estiver sendo bem feito. Que é o quê? Uns vão dizer nascimento espiritual. Talvez por algum eu luxurioso ou muito casto e pulcro, que trabalha com as energias criadoras, energia sexual, seja por meio da manutenção dos pranayamas egípcios, também é outra prática ensinada aqui no canal, está lá mostrado, são vários vídeos mostrando passo a passo, afinal de contas, em 30 segundos, mas uma pessoa não vai entender. Estou imaginando que os meus 2 cordões ganglionares semi-etéricos, palavras de Samuel Alvear, você pode, mediante imaginação e não fantasia, que é recordação, ou a pessoa fica imaginando alguma coisa e somente divaga e cria um conceito completamente disforme, que depois ela mesma não consegue replicar o próprio conceito, porque é uma fantasia, é um adormecimento da consciência. A fantasia conduz ao sonho da consciência. O sonho é aquela pessoa que fala assim, siga seus sonhos. Aí a pessoa vai atrás de um sonho, quero ser policial, quero ser bombeiro, quero ser médica, quero ser professora. E aqui estou dizendo de gêneros distintos, né, seja masculino e feminino, mas não faço acepção de pessoas por gênero. Então dizemos aqui, alquimia importante, super. Não se pode fazer em casal porque há algum karma que o impede, então faça como solteiro, transmutando as energias, conforme ensinado nas obras de Samuel Alvear, algumas bem mais desenvolvidas nos livros de Lakshmi Daimon, mas a base é um trabalho de Samuel Alvear, franco em dizer que não sigam qualquer outro instrutor, secretário, seguidor, discípulo, apóstolo que fale que veio da época de Samuel Alvear, que não esteja vinculado à instituição do Lumen de Lumine, que é o Summum Supremum Santuarium, transladado às épocas do Mestre Samuel, lá nos anos 50, 60 e 70, para a atualidade, que saiu da Colômbia para a Venezuela. E, claro, sabemos que esses países têm sérios problemas
sociais, humanos, mas o que acontece é que esse local pode ser visitado nos mundos internos. O que ocorre é a capacidade de disposição para se praticar uma prática de viagem astral para seres consciente. Então, temos que aprender a equilibrar nossas energias, transmutando no meio dos pranayamas, a yoga esotérica, ou yoga do rejuvenescimento, que inclusive é o nome de uma obra de Samuel Weor, uma cartilha pequenininha. A maioria das obras de Samuel Weor são cartilhas pequenas, de no máximo 25, 30 páginas completa. Só que, ao longo dos anos, muitas palestras foram ficando muito vinculadas umas às outras, ainda que o período entre elas fosse bastante grande. Então, editorialmente, até por uma questão de praticidade, muitas editoras, muitos grupos faziam compilados, por afinidade de assuntos. Então, editoriais, por exemplo, aqui no Brasil, como Moria, eles vão colocar, ou editora Gnose, eles vão colocar esses livros similares num compilado, e esses livros vão ter 100 páginas, 200 páginas, tirando casos como Tarot de Cabala, Crise Social, até o Matrimônio Perfeito, posso falar nisso, ou Revolução de Bel. Aqui no Brasil é Bel, que ninguém fala o nome completo por ter um medo, um preciosismo católico, que se você falar esse nome você vai ser amaldiçoado e vai indo para o inferno. Como caso, o nome da obra original é La Revolution de Beelzebub, ou seja, a Revolução de Beelzebub. Beelzebub é tido como um demônio, e de fato o foi. A Samuel também foi, e ele mesmo fala sobre isso, ele fala dos erros que ele cometeu, e que justamente isso que ele tem que quitar o karma, fazendo a obra por 3 vezes. Por isso que ele fala na obra dele As 3 Montanhas, explicando os passos da iniciação. Depois, em O Laxmi Daimon, fala na cena probatória dos processos iniciáticos, inclusive das iniciações de mistérios menores, que é a antecâmara, ou seja, o acesso, ou assim, os times de acesso, as categorias de acesso para a iniciação de mistérios maiores, que só casados, devidamente casados, aceitou casar, não precisa fazer ritual na igreja, mas que contanto que assuma um papel civilmente, já vai lá no cartório e passou o papel, não, beleza, essa pessoa está comigo, estamos juntos, tudo que eu vou fazer agora a gente vai partilhar juntos, seja na dor e seja na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, como diz o próprio ritual do casamento católico, que foi tirado fundamentalmente dos reais, das reais palavras, como eram feitas as núpcias cristãs, né? As núpcias esotéricas no passado, que depois, de uma forma muito mais simplificada, mostrou-se hoje como simplesmente a fidelidade, no sentido de nem que eu não entenda o que eu estou fazendo, mas estou junto. O casamento é isso. E se a pessoa não está entendendo o caminho que está seguindo, faça o possível por seu caminho, que se ela não seguir, o dela está garantido. E o seu, garanta o seu. Não por uma questão de egoísmo e egocentrismo. Mas se a lei divina nos concedeu um consorte, um companheiro ou companheira, no caso do homem, a mulher, e no caso da mulher, o homem, e não faço acepção de ideologias de gênero. Até porque, fundamentalmente, o Samuel Weor, ele fala, isso ele não fala como, ele não diz como, ele diz de uma forma doutrinal, mas muitas obras dele são conferências que ele dá a público. Na época ele fazia, inclusive, não só as conferências gnósticas, mas ele falava publicamente, então convidavam as universidades, convidavam para dar palestras sobre algum assunto, ele tornou-se uma figura popular naqueles idos dos anos 60 e 70, porque nos começos dos anos 40 e 50, foi quando ele lançou as primeiras obras, o Matrimônio Perfeito de Kinder, ou seja, o matrimônio perfeito para pré-escola, ou para as crianças, que é o Kinder, né? Lembrando o alemão Kindergarten, jardim de infância. Então, o matrimônio perfeito do jardim, ou seja, para as criancinhas que vão pensar em casar, crianças espirituais, ninguém está citando nada aqui de apologia à sexualidade infantil, como você, um menino de 12 anos e uma menina de 11 anos pudessem fazer alguma coisa. Eles podem ter um compromisso e no futuro, de acordo com a sua própria forma religiosa, sua forma cultural, vão estar destinados, digamos assim, entre aspas, dentro do seu culto, quando tiverem a condição adulta, contraírem núpcias e sim se casarem. Então, prometidos desde a sua infância, ou até do nosso nascimento, seja por questões políticas, por questões conveniências, eles são casados muito cedo. Mas, fundamentalmente, no mundo hoje, em que tudo é laico, não tem mais essa percepção de que tem que se casar assim, assim, assado. As pessoas casam-se mais para a saciação dos seus instintos
do que por outro motivo. Fundamentalmente, ninguém vai dizer, eu vou fazer obra espiritual. Pode ter sido uma boa intenção, mas lá na frente se mostra assim, insustentável, a não ser que haja uma firme convicção que aquela pessoa, seja aquele varão ou aquela varoa, estão fazendo algo e estão crendo que aquilo está funcionando e aquilo dá mostras de resultados. Elas percebem isso, seja pelas dificuldades psicológicas, pela fartura ou pela opulência dos seus bens materiais ou mesmo espirituais, algo vai acontecer, mas tem que prevalecer o quê? A perspectiva da eternidade. Não importa se eu vou morrer, aqui a gente se casou e não vou ter direito a outras mulheres, a mulher vai ter que ficar presa a um homem só. A gente, cada um tem um livre de escolha. O arbítrio ele é condicionado, é o nosso livre e condicionado arbítrio. Essa pessoa pode se equivocar, mas será que depois que contraiu núpcias, ou seja, acasalaram, o primeiro contato dessa existência se faz, se mantém um vínculo e esse vínculo não é quebrado. No homem ele vai assumir um karma da peso, de acordo com Samuel Weor, dos karmas das pessoas com aquela mulher que ele tem, que ele se relacionou. Se ela tinha um hábito de se relacionar com várias pessoas, tudo aquilo que aquele varão vai ter quando se casar com essa dama, vai partilhar todos os karmas com as quais aquela varoa teve suas relações. Já o varão, ele também carrega isso, mas de forma diferente. Sem entrar em detalhes, fundamentalmente é uma morte, como diz até um visto numa obra japonesa, que para aquele que ama, prepara-se para morrer. Terrível, né? Então, a alquimia fala sobre isso, essa mescla de energias, mescla de mercúrios, troca alquímica, troca de energias, equilíbrio dessas forças, até que haja uma constância, uma equidade em favor de uma causa que é o Pio, Deus, né? E seja com o nome que se der, a forma que se acredita que ele seja, mas o mais alto, o mais elevado, o mais solene, o mais sagrado. Pode ser chamado de primeiro? Ele é fundamental, mas depende da ordem que se dá para ele, porque ninguém vai ficar todo dia, toda hora fazendo isso. Se vai fazer, vai ser no seu recolhimento, num horário específico, à noite, em silêncio, em isolamento, e não é pertinente que as pessoas permitam que outras pessoas fiquem transando para aquele ambiente do quarto de núpcias, o quarto onde o casal se relaciona, onde dormem juntos. Então, como é que eles, somente o homem ou a mulher, ou ambos, façam a limpeza, a manutenção e todos os cuidados daquele ambiente. Você pode ter uma diarista, pode ter os filhos que ajudem, mas que aquele ambiente não seja tocado por outra pessoa, que não seja os cônjuges, seja ela ou ele, separado ou juntos, mas um ambiente puro, casto e dedicado ao sagrado. Você não entrega o seu maior tesouro para qualquer pessoa que você não conhece e que não vai dar o mesmo valor que você dá para aquele local em que você partilha o que é o seu mais sagrado com uma pessoa que você se compromete a ser cônjuge, partícipe, uma única carne, para que eu também meter a mão. É como se, não, hoje você pode, como fazer alguns povos, têm o costume de emprestar as suas damas para que elas aqueçam viajantes, para que seja um sinal de boa-fé. Mas há um limite, nós não podemos questionar certas culturas, como se chegaram àquele nível de comportamento, como tornaram isso tudo tão aceitável e tão aceitável, tão comum, tão normalizado. Mas dentro da perspectiva gnóstica sameliana, isso não é uma crítica a nenhuma outra doutrina. Mas dentro dessa doutrina, se a pessoa quer seguir a proposta gnóstica apresentada por Samuel Weor e após Lakshmi Daimon, vamos dizer assim, a reforçou, reiterou, após no mínimo 2 décadas de esforço contínuo, então a pessoa não está de acordo com esses princípios, então ela pode seguir participando das conferências públicas, das palestras de abertura, das palestras motivacionais, até pode fazer uma primeira câmara mais vezes, contanto que a sua permanência e participação nessa primeira câmara não afeta a integridade da turma que está ali buscando um caminho, porque ela já passou por aquele caminho, ela quer ficar trazendo suas perguntas, aquilo que ela já deixou de fazer, ou que não pôde fazer, ou porque não quis, ou porque não é capaz mesmo, para contaminar uma nova turma. Então, fundamentalmente aqui, deixando claro, isso, como tem até um vídeo no canal, que se chama Fidelidade a Samuel Weor. Aqui estamos sendo mais claros, objetivos possíveis, porque não dá para ficar dizendo pode isso, pode aquilo. Não é mais agora um jogo de sim, de não ou talvez, não. É ou não é. Samuel Weor fala em algumas obras dele,
Estamos no tempo do ser ou não ser. O ser é isso que reside em nós, nosso profundo, que utiliza esse veículo planetário, esse corpo físico e demais corpos existenciais, ainda que fantasmagóricos, criados pela natureza, mas se é um trabalho pregresso de alquimia, esses corpos estarão ali e nos darão acesso de consciência a níveis muito superiores, inclusive a qualquer outra forma religiosa, filosófica, científica, artística, porque nós vivemos esse trabalho, essa obra espiritual. Se queremos dar continuidade a esse trabalho, estamos aqui por um motivo. Esse motivo é o dever Parlock. Também é um vídeo, ou mais vídeos, no canal explicando sobre o que é o dever Parlock. O dever Parlock fundamentalmente vou fazer obra espiritual, esse é o dever. Eu nasci com o único objetivo de fazer um trabalho espiritual, dedicar minha vida a praticar alquimia. Aí tem os outros fatores, que são despertar da consciência. Mas para a consciência desperta, ela tem que sair, ela tem que se desegoistizar, ou seja, ela sai daquele frasco, daquela gaiolinha, daquela garrafa, usando as palavras de Samuel Vior, na qual ela está inserida, com uma história do gênio da lâmpada de Aladim. Lembrando que Aladim quer dizer gênio de Deus, né? Gênio divino. Esse gênio, essa força divina, essa força logóica, essa razão, motivo, princípio, causa de ser, que é o logos, e logoi é o plural de logos, no grego, mas aqui no princípio gnóstico nós usamos os logos sem usar o plural grego, porque tem outra significação. O logoi é a consubstancialização, a união e a harmonia das três forças primárias, Pai, Filho e Espírito Santo, não importa o nome cultural que se dê. Shiva, Brahma, Vishnu e Shiva, Osíris, Isis e Horus, ou Horus, né, que se escreve Horus, mas o povo gnóstico lê Horus, né? Eu não sei dessa origem desse porquê, mas é uma convenção, tá? Não discordo nem concordo, somente sigo a convenção por obediência doutrinal, uma obediência institucional. São coisas diferentes, mas estão no mesmo pé de importância. Então, a alquimia para buscar despertar consciência consistentemente com corpos existenciais, ou seja, aquele tesouro que, de acordo com Jesus, é onde você não acumula tesouros na terra onde a traça e a ferrugem podem comer, mas sim aquele tesouro espiritual, que não é só fazer boas obras, é praticar alquimia, porque esses corpos existenciais permaneçam e mantenham a nossa essência uníssona com o ser, com todo o trabalho que ela conseguiu naquela existência ou em mais existências, essa consciência se mantenha segura, porque essa alquimia mantém como se fosse uma espécie de armadura, ou cofre, ou baú, ou uma lâmpada mesmo simbólica, onde está todo aquele conteúdo, o sumo da sabedoria, está ali. Então essa alquimia ela faz o papel de cumprir, criar nossos corpos existenciais solares. Nossa existência é lunar, porque somos criaturas trevosas, sombrias, fantasmagóricas, de acordo com Samuel Vior. Mas quando o sol da consciência, o sol crítico nasce em nós, essa consciência fica protegida. Então a alquimia tem o objetivo não só de permitir acesso a dimensões superiores que nós fantasmais e sombrias e tenebrosas, das quais muitas vezes somos atacados, somos levados por meio de pesadelos, por meio de conversas ambíguas, de conversas de duplo sentido, de papo furado, esse tipo de coisa que não leva do nada a lugar nenhum. Então, o fator de consciência, de revolução da consciência, porque é uma consciência ali somente condicionada, ela revoluciona. Quando ela começa a condicionar, ela revolucionou, por isso ela é sempre representada por Mercúrio. Porque o metal Mercúrio, quando ele é colocado num ambiente de pressão normal, fora daquele êmbolo, onde ele fica ali, quanto está mais calor ele sobe, quanto está mais frio ele desce, eles conseguem ter uma ideia de onde fica a temperatura, medida seja no meio que ela for vendida. Se em Kelvin, Celsius, Fahrenheit, mas aquela parte dentro é o Mercúrio, e ele ascende ou descende de acordo com a pressão externa. Ou seja, se está mais quente, ele vai subir, se está mais frio, ele vai descer, vai se contrair, e assim é o próprio Kundalini, ou as chamas que dão acesso a chegar ao topo da cabeça, viagem pelos 7 chakras, as 7 igrejas do Apocalipse, ou seja, da revelação, porque quando elas se abrem, elas vão nos revelando nossa própria natureza divina interior. Então, a energia criadora é que nós conseguimos trabalhar por meio da alquimia, como solteiros no pranayama, exercícios físicos esotéricos, prática de runas, que inclusive não vou jogar as pedrinhas com os símbolos nórdicos das antiguidades, não, mas sim com aquilo que Samuel Weir passa na própria obra dele, Magia das Runas, Matrimônio Perfeito, Mistério da Hora de Florescer e tantas outras que nós
podemos, e com o mínimo de boa vontade, conhecer, tomar contato, ler aquilo, mas não ficar só na informação. Lê e pratica, lê e pratica, lê e pratica. Por um dia, 2 dias, 10 dias, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, não. Pratica até ter resultado. Deu resultado, opa, será que esse resultado é o suficiente ou será que ele vai ter mais um nível? Será que eu consegui lembrar do sonho? Você estava meio esquisito. O lugar não era muito bom não, mas tá lá. Não, eu quero continuar vendo, eu sou um pouco masoquista, que ela vê aquele lugar ruim, eu vou continuar praticando. De repente, num lugar ruim, eu consigo enxergar com tanta claridade tudo que acontece, chega a ser tão absurdo, que põe no chinelo, põe debaixo de qualquer superfície os mais escabrosos e tenebrosos noticiários policiais que aparecem na televisão, seja da época do Alborguete, da época do 90, desde qualquer noticiário policial fica muito abaixo do grau de violência, de impiedade, de monstruosidade que nós podemos ver em nosso interior, porque nosso interior reflete o nosso exterior, e o nosso exterior também reflete o nosso interior. Então, no momento que nós vivemos, as pessoas com as quais nos relacionamos são fundamentalmente tudo aquilo que nós estamos vibrando em acordo. Se eu estou num lugar que está cheio de vagabundos, de pessoas viciadas em alguma coisa, principalmente ilícita, ou num nível de vício, de desintegração moral, social, aquela pessoa está vibrando com forças muito negativas. E se eu estou com ela ali, é algo muito pontual, um aprendizado, ou um estado de miséria que eu estou vivendo. E será que eu devo viver esse estado de miséria? A prosperidade, o sucesso material, o sucesso profissional, o sucesso pessoal, todos eles dependem da sua correta relação, integração, piamente, de modo equilibrado, com o mais alto. Então não tem como... Não fiz nenhum L aqui não, tá? Desculpa. Para cima, ó. O mais alto, tá? Mais alto, para cima. Também não estou falando nada de política aqui não, tá? Só quero que ninguém entenda mal, porque não é um canal apolítico, que cada um vai poder interpretar de acordo com as práticas que política vai querer ter para si e com a comunidade com a qual ela vive. Aqui cada pessoa faz a escolha que faz, mas não temos aqui para julgar ninguém, então por isso não quero deixar nada vinculado a questões políticas, até porque isso, sabiamente, a própria legislação diz, o voto é secreto. Se você falar para outra pessoa, é por sua conta e risco. É como entrar numa torcida de um time adversário e falar que você é torcedor do outro time, qual ela é adversária. É por sua conta e risco. Aqui falamos de fatores de revolução da consciência. Roberto, você não falou até agora, tá? 47, quase 48 minutos de vídeo, você não falou os 3 fatores. Já foi falado no canal, mas vou repetir. O primeiro é aquele que se dispõe a fazer. Mas temos que despertar consciência. Se eu percebo que eu estou dormindo, então é necessário despertar consciência. Morte psicológica para o despertar da consciência. Emancipar o ego da prisão ilusória, do estado de vibração negativa, decadente e descendente, que é o estado de icásia. No mínimo, chegar na pistas para começar a dar importância, apostar minhas fichas de que isso de espiritual, essas normazinhas básicas que são um pouco chatas para quem não quer segui-las, para não quer organizar a sua própria vida, essas regrinhas têm um propósito, me organizar. Se o fulano de tal não quer fazer, o problema é dele. Mas tem sido do eco, não, eu estou cuidando do que interessa. Se você tem um filho, filha, ou dependente de você, é sua responsabilidade como pai, como mãe, como irmão mais velho, como quem quer que você seja, se deu o valor de cuidar daquela pessoa, a responsabilidade é sua se deu algo de errado com ela. Se ela ficar machucada, ficar doente, pior se ela morrer. Você imagina como é que se fica uma consciência depois que você perde um filho, uma filha, alguém que você... Essas pessoas que se chamam de pai, mãe de pet, tem um cachorrinho, tem um gatinho, já tem todo um cuidado, um denodo para aquela criaturinha, e deixam na casa, levam no pet shop, dão banho, põem roupinha, põem um monte de coisa na criaturinha ali. E tem gente que tem, com o pet, já vi o caso, uma serpente pet. Ou tem um iguana com o pet. Não importa, é uma criatura, ou sua plantinha no seu vasinho lá que você põe uma colher de água naquele cacto que tá ali. A cada uma semana você põe uma colher de chá de água. Beleza. A cada um mês você põe uma colher de sopa. Beleza. Porque é aquilo que ele precisa, está cuidando. Agora, se dá para cuidar de uma criatura e mais de um membro da família consanguíneo ou mais daquilo que realmente temos em nós de interior e sempre aponta para o coração, que é o órgão central e é o responsável por nos despertar intuição, que é o sentido
paranormal, hipersensorial, mais avançado, mais evoluído, mais digno que há em nós, porque é a percepção direta da verdade. Como nós percebemos a verdade? É um grau de discernimento que nossas práticas esotéricas vão nos dar. Vocalizações para despertar os chakras, cada chakra tem sua função. Se não acharam no canal, sugiro que procure no canal Gnoses Brasil, que precisa ser um canal institucional, ter os livros, ter as obras. Há alguns palestrantes ali que mais ou menos vão falar um pouco mais objetivamente sobre um outro fator ou um outro ponto específico. Mas as obras de Samuel Weor são muito claras. Pesquise nas obras, não tenha preguiça, má vontade. Vai lá e leia. Você perdi meu tempo. Bom, você acha que vai levar casa, relógio Rolex, carro, alguma coisa assim para depois que morrer? O pior que o mais que você vai fazer é deixar para os teus herdeiros ou dependentes brigarem pelo espólio, brigarem pelo inventário do que se deixou. Lutou a vida inteira para conseguir um monte de coisa aqui. Como diz Jesus, a traça e a ferrugem consomem. Porque depois que passaram dos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, trisnetos, tataranetos, ou volta para o Estado, ou fica lá apodrecendo, esse tesouro não apodrece, porque ele é eterno. Ele transcende a eternidade, inclusive. Os judeus falam muito que o eterno, chamam como se referência a Deus, mas é além da eternidade. Podem procurar no canal que tem essa diferenciação, o nosso tempo, a eternidade e aquilo que está além da eternidade. Samuel Weor fala A Noite dos Séculos sobre essa obra. E claro, os nomes em português para muitas obras de Samuel Weor são nomes criados no Brasil, porque no original eles não tinham nomes, eram apenas práticas, que conversas, conferências, palestras que ele falava sobre, e do meio de algum assunto ele fechava um pontinho em particular e falava um pouco sobre aquele pontinho, tipo, nota e rodapé, virou um capítulo. Então, os três fatores, repetindo, não tem ordem de importância, tipo, um é mais que o outro, mas todos têm que ser trabalhados no maior equilíbrio possível. Se a alquimia nos confere a segurança, a existencial da nossa essência, consciência, para que numa outra existência esse corpo vai morrer. Ele tem um tempo definido. O meu talvez dure 50 anos. Já estou perto disso. Talvez dure mais. Não sei como é que eu vou viver sendo uma pessoa que hoje está solteiro, mas estou vivendo e isso compete à minha pessoa. Tá? Agora, digo assim, minha consciência que foi desenvolvida aqui, será que ela vai ter, eu vou ter recordação do que fiz aqui, algo do que fiz vai ter vou ter uma recordação, uma inclinação a buscar esses estudos no futuro, que com certeza esse corpo falecendo, umas memórias que estão aqui nesse cérebro, nesse sistema nervoso, vão se perder com o corpo. Mas muita coisa que aquilo que foi realmente feito consciência vai se manter como um valor impresso na essência, à vontade. E essa busca vai continuar em outra matriz, ou seja, em outro corpo. Pode estar com um aspecto diferente, pode estar com um gênero diferente, etnia diferente, um país, condição físico, econômico, social, financeira diferente, pior ou melhor, não tem como saber. Mas essa busca, esse impulso de querer buscar o que está fora, o que está fora desse comum, está dentro de mim como valor. Mas esses sinais que nos mostram o caminho espiritual a seguir, que por mim mesmo eu posso seguir até um ponto, mas vou sentir falta de um aprofundamento, de uma forma específica para balizar a minha conduta, de modo que eu não me perca para os meus próprios vícios, defeitos psicológicos, cabeças de legião. Então, eu tenho que cultivar isso em mim. Então, o que é? As práticas para despertar a consciência, as vocalizações, as runas que são na obra de Samuel Weor, a magia das runas, muito bem explicadas, que não são só método oracular, e sim práticas físicas esotéricas. Você vai fazer uma prática, um exercício ali, que não é como os que se faz na academia, talvez em alguns locais de yoga, alguns grupos esotéricos o mostrem, alguns grupos que utilizem o termo yoga ou de parapsicologia mostrem alguma coisa, mas sem estar vinculadas com a doutrina gnóstica sameliana. Então eles acabam ensinando coisas que não têm uma calção interna, uma calção esotérica por meio de mestres realmente develados, mestres que realmente fizeram um trabalho pela humanidade e estão dispostos, estão dando a cara a tapa com seu nome, sua aparência, seu corpo, sua vida, sua obra, para poder mostrar que a obra é essa. E eles são testemunhos de sua própria obra. Então, podemos dizer que despertar da consciência são essas práticas para despertar. Não é só... Eu comecei a ler esse livro e agora que eu entendi. Um nível de percepção, de conhecimento, de certeza intelectual
ela é tão variável quanto nossas próprias emoções, ou até os instintos. Mas quando você tem um nível de compreensão na consciência, é algo que você não precisa arrazoar, meditar, refletir, ficar numa disputa intelectual, certo e errado. Não, não tem entre o certo e o errado, tem vários graus. Tipo, uma roda dentada ali, aquela engrenagem dentada, em cada nível que se aproxima mais da verdade, é um dentinho. Podemos dizer assim. Não é só isso. É uma compreensão que quem sabe, sabe. É como você conversar com uma pessoa que morou em tal região do país e perguntar, puxa, e aquela fruta que você comeu em tal lugar ainda existe lá? Pois é, aquilo dá até estragar no chão, cai direto, tem que ficar limpando na casa, que lá e toda hora tá caindo. Puxa, é muito comum. Mas aqui nessa região do país não é. Manga, fruta do conde, não recordo agora o nome da outra fruta, e tem frutas que não tem, que mais que nós vivamos no mesmo país, nós não conhecemos. Somos um país eminentemente pobre, dependente de anos, de ditadores, de tiranetes, de regedores de região, de coronéis, que mantêm um certo isolacionismo que lhes é propício. Eles vivem naquele mundinho, naquele reduto dele, e ali naquele curral, ele mantém a sua própria realidade, junto com as pessoas que estão ali presas a ele, né? Por karma, possivelmente. Então, nós temos que despertar a consciência. É um fator. É importante? É. Em um dado momento ele é o primeiro? Claro. Você não pode reconhecer a verdade se você não já tiver experimentado ela. Então, por isso, ele é importante. Ele é primeiro? Os três são primeiros, mas o que é importante? Claro que é. Os mais lascivos e luxuriosos vão pensar que ela é o supra-sumo. E não vou dizer que não é. Só que quando você passa a perceber a alquimia como algo além da luxúria, e sim um compromisso em que você está disposto, independente do que a outra pessoa pense, sinta e faça, a continuar com aquela pessoa, porque é um compromisso que você estabeleceu mais com Deus do que com a própria pessoa, então a alquimia não torna-se uma dor, aquele problema de relação do casamento, não é algo pesado, não. É um dever. E além do dever, é uma missão. E com a missão, nada mais não por um enobrecimento, não por um ganho de mérito futuro, mas porque algo te diz que aquilo deve ser feito. E se estiver dentro do livre-arbítrio da própria pessoa que está ao seu lado, que ambos juraram, prometeram, ainda que diga-se que jurar não se deve fazer, né? Mas se comprometeram a um propósito comum, ainda que um lado entenda mais ou menos que o outro, aquilo te dá tanta tranquilidade, tanta serenidade, que o que parece sofrimento e desgraça para os outros, nossa, você deixa a pessoa feliz com você, meu Deus, eu jamais teria uma pessoa assim. Bom, você não estaria. Por que você está? Faltou opção? Talvez. Nossa, tá querendo dizer que só a última opção. Você tá me chamando de última bolacha do pacote? Só porque eu tô ali, só porque não tinha outra pessoa que acabou comigo só por pena? Não vamos entrar nisso aí. Estamos juntos. Se quer seguir junto, estamos juntos. Eu não disse que não tô com você. Agora, se você quer ficar criando complicações, puxa, é um problema seu. Se eu puder te ajudar a resolver isso, tudo bem. Mas se não, é bom que você resolva isso, porque eu não sofro com isso. Se você tem essa vontade de brigar, de reclamar de tudo da vida, eu te digo, como disse, se conselho fosse bom, vendia-se. Infelizmente, hoje vende-se. Quando não existiriam coaches, não existiriam coisas assim. Se você quer seguir por essa seara de sofrer e se mostrar de vítima, problema seu. Meu propósito é firme e nós estamos juntos. Ok? Ponto final. Então a alquimia tem a ver com isso, esse comprometimento. É gostoso na hora do... Todo mundo sabe, na hora que está unido, sim, é bom. É maravilhoso. Não vou falar de adjetivos que vai ficar sobrando. Ah, mas faltou onde? Você falou do despertar, faltou da alquimia, falou do quê? Sacrifício. Tudo é sacrifício. Sacro ofício, ofício sagrado, ofício santo, ofício designado para um propósito. Santo quer dizer que é separado para um propósito. Se é santo, é sagrado, ele é designado para um propósito muito singular, ímpar, particular e único. Se singular e ímpar já quer dizer algo único, porque ímpar não tem par, ele não tem igual. É ímpar, ele é único. Singular, também quer dizer um só. E se ele é exclusivo e tal, não importa quantos exclusivos hajam, esse é exclusivo. É um sacrifício que, para você, para a pessoa que está fazendo o sacrifício, pode doer muito. Essa é a morte psicológica, um desapego.
Uma abnegação, para o próximo pode parecer algo ridículo, mas não importa, você saiba o grau de entrega, o quanto está lhe custando aquilo. Isso é o que vale. Então, os 3 fatores são despertar, sacrificar-se e amar.